A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor que se encontra em Gálatas, capítulo 1, do 5 ao 10. Paulo trazendo esta carta aos Gálatas, dizendo assim a sua palavra. O tema é: não há outro evangelho. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema ou amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Novamente ele se repete aqui. Por acaso eu procuro agora ao favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Nós vimos aqui que Paulo estava mandando essa carta ao Gálatas. A igreja estava passando por uma situação difícil. Nesse momento, nós vimos pessoas que estavam perturbando eles, mudando a rota do evangelho, mudando aquilo que estou muito surpreso. Ele diz que está muito surpreso. Nós vimos que ficou chocado, assustado. Amados, naquela época, hoje está diferente? Não, amados. Hoje não está diferente. Hoje está pior do que naquela época. Nós vimos aqui que ele ficou surpreso, ele ficou admirado, assustado, chocado de ver, como se diz, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Quantos estão nessa situação, amados? Quantos estão nessa situação? Mudando a rota, mudando aquilo que vem sendo pregado, esta palavra, transformando totalmente diferente, estão se acomodando, transformando para si própria, para se moldar a ela, se estar bem com ela. E nós vimos aqui que Paulo diz que ele ficou surpreso, assustado de ver o povo tão depressa mudando, daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Quantos estão pervertendo o evangelho de Cristo, amados? Nós vimos aqui a palavra do Senhor, podemos ver mais um pouco aqui, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Aqui nós vimos que seja anátema, amaldiçoado, intensamente detestado ou odiado, dedicado ao maligno. Amado, a palavra do Senhor é séria. A palavra de Deus é séria. O evangelho não é brinquedo, não. Não é brincadeira de ser crente. Amai pro mãe, qual sei chai teu nome, mãe, onde cai teu nome, sonde praia teu nome, praia, onde com. As pessoas estão brincando com a palavra do Senhor. Estão brincando, não estão levando a sério. Pessoas que estão se preocupando, mudando como? Mudando a rota, mudando o foco,
mudando o alvo que é Cristo, mudando o reino dos céus para reinar somente aqui na terra. Como se diz, a prosperidade. A preocupação hoje com a humanidade está, eu não vou dizer todos, há igrejas sérias, igrejas que pregam a palavra, igrejas que estão ensinando a verdade, o caminho, que é Cristo Jesus, igrejas que estão preocupadas. Existe líderes que estão preocupados com a igreja de Cristo, líderes que estão ensinando a igreja o caminho correto. Mas é eu que decido querer se eu quero ou não. A escolha somos nossa. Deus deixou essa escolha para mim, para você, para nós. E nós vimos, amados, que há uma mudança muito grande. Rapidamente, se Paulo naquele momento estava assustado, surpreso de ver o povo rapidamente mudando. E com a mãe quantos estão mudando o Evangelho de Cristo, quantos estão deixando a verdade, quantos deixando a verdade, se acomodando com mensagens que não nos choca com, como se diz, com o nosso pecado, que nós não podemos ver o que nós estamos fazendo, que nossos olhos estão ficando fechados, cegos, ficando surdo para ouvir a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Não, o Evangelho é um só, é céu. O Evangelho é um só. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O Evangelho é um só. Adorar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Evangelho é um só, amados. Não existe outro. Essa mensagem do começo ao início, a preocupação de Deus é com a minha, a tua, nossa salvação. É com o reino. Quando estão preocupados com o mundo, com o terreno, com estar aqui. Mas não, Deus está preocupado com o que nós nos salvamos. E aqui Paulo está ensinando aos Gálatas, aqui dizendo para eles que como podemos ver, mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e prega a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que seja anátema. Amados, quantos estão preocupados? A preocupação não está com almas, a preocupação não está em ganhar almas, a preocupação está consigo mesmo, amando a si mesmo. É isso que nós vimos, como já dissemos. Ele volta a dizer, como já dissemos, e agora repito, ele repetindo novamente: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado, intensamente detestado, odiado, dedicado ao maligno. Agora você vê como é sério esta palavra. Aonde nós queremos ir? É para o céu ou para o inferno, amado? Satanás está convencendo povo que nada isso tem problema. Imagine, muitos dizem, Abraão era rico, Jó era rico, e por que nós também não temos direito de ser? Uns ainda pregam, ainda diz assim, cita dessa maneira, mas será que faz como? Porque a riqueza é para nós, o bem dessa terra é para nós. Mas muitas vezes deixamos, amados, quando nós enriquecemos materialmente, muitos deixam de seguir ao Senhor, ou mesmo ficando dentro da casa do Senhor, deixa de fazer a vontade do Senhor, mesmo estando na casa do Senhor, continua lá dentro, mas continua não com amor a Deus acima de tudo, porque tem deixado que o amor a Deus foi transferir ao Senhor do dinheiro e outras coisas mais, e nós vimos, amados, que Paulo estava aqui repetindo novamente, como já disse, agora repito, toma cuidado, amados, nós estamos vendo isso, a situação cada dia mais pior, igreja do Senhor Jesus, alerta, Jesus está voltando.
Cristo está voltando. E nosso corpo também pode tombar a qualquer momento, como nós vimos aí também. Cristo está preocupado com a sua igreja, com a humanidade, não somente com a igreja, porque Jesus Cristo veio, como se diz aqui no versículo 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Jesus veio para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Então nós vemos que é isso que Deus quer, a minha, a tua, a nossa libertação, que nós sejamos salvos, que nós não procuramos ler Bíblia. Se é uma igreja que não fale mais do amor de Cristo, não fale mais de Deus, uma igreja que não, a preocupação dela é somente com a finança, não está nem aí. Preocupe-se com a sua vida, amados. Preocupe com a sua alma. Busque ao Senhor. Vai ler Bíblia. Vai ver para Deus, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento, visão. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele vai dar graça. Não podemos deixar com que o inimigo venha nos roubar a nossa coroa, nos roubar a nossa salvação, a nossa alegria. Alegria, mas essa alegria eterna, essa alegria onde é que hoje nós passamos um momento difícil, amanhã nós passamos um bálsamo, nós nos alegramos, mas a alegria permanente está somente em Jesus e naqueles que faz a sua vontade e o seu querer, que obedece essa palavra gloriosa e maravilhosa, que põe em prática este mandamento, essas leis, essas profecias nas nossas vidas. Amado, que nós podemos ver aqui, ó, evangelho diferente daqueles. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Uma pergunta Paulo faz. Ou procura agradar pessoas? Quantos estão somente para agradar, amados? Agradar pessoas. Quantos estão pregando para agradar pessoas? Quantos estão pregando para agradar pessoas? E nós não é chamados para agradar a ninguém. Nós somos chamados para falar dessa palavra, para que ela se converta ao Senhor. Para que ela se converta, como se diz, se converta, se livrar nós do mundo perverso, para nos converter, sairmos deste mundo perverso, porque foi Jesus o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E nós vemos quantas pessoas pregando para agradar, somente para agradar A e B e C, mas não agrada a Deus. E nós vemos que Paulo continua dizendo assim: se ainda eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amado, essa palavra é muito forte. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, amado, não. É a palavra do Senhor. Quando nós se deparamos com esta palavra do Senhor, há uma preocupação muito na parte de Deus para com as nossas vidas. Porque o mundo cada dia mais está indo de mal a pior. Não vai haver melhora. Como eu já disse, amados, o mundo tem que estar totalmente, como se diz, revolto, bagunçado, para que o anticristo entre e traz aquela... Como Deus Cristo busca a igreja e ele vem para, como se diz, colocar tudo no seu devido lugar para dizer que é o Cristo, para enganar muitos, amados. Desperta, igreja. Desperta, amados, desperta, liderança, desperta, ensina a igreja, fale desta palavra, confronta a igreja com amor, amados. É com amor nós temos que confrontar, é com amor que nós temos que ensinar, como Cristo nos ensinou. Sempre a palavra de Deus diz com amor, vivendo ela, procurando viver em nossas vidas e passando para cada um deles e tendo misericórdia. Nós vimos aqui que Paulo disse: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo estava bastante, como se diz, eu creio que ele estava bastante decepcionado. Decepcionado, essa palavra correta, quando diz surpreso com o povo. Ele estava surpreso, amado, surpreso. Eu fiquei
chocado, assustado. Em certo sentido, o livro todo é um confronto em amor, identifica a raiz do problema aqui. Os Gálatas passaram a praticar outro evangelho que não era o evangelho da graça. Isso não existiu somente lá, sempre existiu e sempre existirá, e está existindo, mas eu e você, nós temos que estar alerta, não deixar que o inimigo rouba a nossa alegria, a nossa salvação. E nós vimos que Paulo diz agradar os outros, ele não seria servo de Cristo. Então, amados, quem nós queremos enganar? Quem nós queremos enganar a nós mesmos? Porque a Deus nós não vamos enganar. A Deus nós não temos um jeitinho brasileiro, não. Deus não vai dar jeitinho brasileiro para ninguém. Porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Aqui está o manual. Aqui está a bússola. Aqui está o livro que nos leva à vida eterna. Para aqueles que obedecem, para aqueles que lê, ouve e obedece, amados. Aqui está a palavra do Senhor. Que Deus venha nos abençoar e que o Espírito Santo de Deus fala melhor em cada coração. Que Deus abençoe vocês ricamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ficam na paz de Cristo.